Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tabelão do Futebol. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-15. Vou trazer também os resultados da primeira rodada. A competição começou no último final de semana. E vamos começar falando então dos resultados. Vou mostrar aí quem se deu bem e quem se deu mal nessa primeira rodada do Paulista Sub-15. A rodada começou com a vitória fora de casa do Mirassol por 5-2 sobre a equipe do Fernandópolis. Já o Rio Preto empatou em 1-1 com o Santo André, mesmo placar do jogo entre Grêmio Novo Horizontino e Grêmio Prudente, o duelo aí dos Grêmios. O Penapolense venceu o Araçatuba por 2-0. Já o Marília levou a melhor e bateu a equipe do Linense por 2-1 lá no Bento de Abreu. O Comercial de Ribeirão Preto estreou muito mal, acabou perdendo aí por 7-0 para a Ferroviária. O placar do jogo entre Francana e Nine Futebol Tech ainda não foi divulgado pela Federação Paulista. Quando isso acontecer, a gente coloca aqui no primeiro comentário fixado o resultado desse jogo, né? E o que aconteceu também para o resultado aí ainda não aparecer. Já o Clube Atlético Bandeirante, jogando em casa, venceu a equipe do Porto Futebol pelo placar de 1-0. Barretos e Monte Azul não saíram do 0-0, mesmo placar de Inter de Bebedouro e Olímpia. Já o Taquaritinga perdeu em casa, foi derrotado pelo Catanduva pelo placar de 3-2. O Rio Claro levou a melhor sobre o 15 de Piracicaba e venceu por 1-0. O 15 de Jaú, jogando em casa, foi batido pelo Noroeste, 4-1. No duelo de Limeira, deu Internacional. A Inter venceu o Independente pelo placar de 3-0. Outro 3-0 foi na vitória do Brasília sobre a Ponte Preta, jogo que aconteceu em Águas de Lindóia. Já o Cosmopolitano, nome difícil até de falar, hein? Um trava-língua, venceu também por 3-0 a Itapirense fora de casa. O União São João goleou o Guaçuano por 4-0 lá em Araras. O Ituano perdeu em casa, acabou sendo derrotado aí pelo Guarani pelo placar de 1-0. O São Bento, jogando em Sorocaba, foi goleado, perdeu de 6-0 para o Desportivo Brasil. Já o Real Soccer foi até Capão Bonito e voltou de lá com uma vitória por 1-0 sobre o Elo Sport. O Comercial de Tietê se deu melhor, né, do que o Xará de Ribeirão Preto e ganhou do Votorati por 2-1, partida que aconteceu lá em Tietê. O São José venceu o Pinda por 2-0, mesmo placar aí da vitória do Astra Itaquá sobre o Joseense. Lá no duelo entre as equipes de Guaratinguetá, tudo igual. Mantiqueira e Atlético ficaram no 2-2. O SCA Brasil perdeu em Santana de Parnaíba para o Red Bull Bragantino por 1-0. Já a equipe do Esfera derrotou o Colorado de Caieiras por 3-0. Metropolitano e Salto empataram em 1-1. Juventus e Corinthians ficaram no 0-0 lá na sede social do Juventus. Tivemos ainda a vitória do Santo André por 3-1 sobre o Centro Olímpico, enquanto que a Portuguesa venceu o São Caetano por 2-1 lá na Anacleto Campanella. O Palmeiras estreou bem, o Palmeiras bateu o Ibrachina aí pelo placar de 3-0. Já o Flamengo de Guarulhos derrotou o Ecos por 2-1. O Atlético Mogi levou a melhor lá no duelo de Mogi das Cruzes e levou a melhor com estilo. Venceu a União por 7-0. Jogando em Osasco, o São Paulo derrotou o Audax por 2-1. Já a outra equipe de Osasco, o Grêmio Osasco, se deu melhor. Venceu o Clube Vital pelo placar de 1-0, partida que aconteceu em Ibiúna. Em Barueri, o Oeste perdeu para o Referência, 2-0. Já o Jabaquara, jogando em Santos, ganhou do Mauá por 5-1. E tivemos um empate lá no duelo da região do ABC, entre Esporte Clube São Bernardo e Água Santa, 1-1. Outro 7-0 da rodada foi na vitória do Santos, que bateu a Mauaense por este placar. E aí, a rodada foi encerrada no domingo com mais 3 jogos. O Votuporanguense ganhou de 5-0 do José Bonifácio, Rio Branco e Valinhos empataram em 1-1, enquanto que a União Barbarense perdeu em casa para o Paulínia por 1-0. Portanto, então, esses foram os resultados da primeira rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-15. Agora vamos aos jogos da segunda rodada. Quem pega quem na segunda rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-15. A rodada começa no dia 13 de abril e a maioria aqui dos jogos, né? Praticamente todos os jogos serão às 9 da manhã. E nós teremos aí então Mirassol e Votuporanguense lá em Mirassol, José Bonifácio e Rio Preto em José Bonifácio. O Santa Fé vai jogar em casa contra o Fernandópolis em Santa Fé do Sul. O Grêmio Prudente vai receber o Marília lá no estádio Paulo Constantino, ou Prudentão. Teremos aí o duelo também entre Linense e Penapolense em Lins. O Araçatuba recebe o Grêmio Novo Horizontino em Araçatuba. A Ferroviária joga contra o Bandeirante lá em Matão, né? A Ferroviária aí mandando seus jogos em Matão. O Porto Futebol
vai jogar contra a Francana, a partida que acontece em Porto Ferreira. O Inline Futebol Tech encara o Comercial, vai ser um duelo entre equipes de Ribeirão Preto, né? O Inline Futebol tem aí a sua sede em Ribeirão Preto e esse jogo vai acontecer lá no CT do clube. O Monte Azul vai receber o Taquaritinga em Monte Azul, o Catanduva encara a Inter de Bebedouro em Catanduva, o Olímpia vai jogar contra o Barretos, partida que acontece lá no Maria Tereza Breda em Olímpia. O 15 de Piracicaba vai jogar contra o Independente no Barão de Serra Negra. A Inter de Limeira recebe o 15 de Jaú, jogo que acontece no Major Levi Sobrinho em Limeira. Já o Noroeste vai encarar o Rio Claro, partida que acontece lá no Alfredo de Castilho. A Ponte Preta recebe o União São João, partida que acontece em Itapira, onde a Ponte aí manda seus jogos das categorias Sub-15 e Sub-17. Já o Guaçuano vai jogar contra o Itapirense, partida que acontece em Mogi Guaçu. O Cosmopolitano joga contra o Brasília, partida que acontece em Cosmópolis. Já o Guarani encara a União Barbarense, partida que acontece lá no CT do Guarani, em Campinas. O Paulínia vai jogar contra o Rio Branco, esse jogo será lá em Paulínia. O Valinhos terá pela frente o Ituano, partida que acontece lá em Valinhos. O Desportivo Brasil vai receber em Porto Feliz a equipe do Comercial de Tietê. Já o Votorati encara o Elo Sport, partida que acontece lá no estádio Domênico Paolo Metidieri, na cidade de Votorantim. O Real Soccer joga contra o São Bento, partida que também acontece aí no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Pinda, né? O São Bento tá na tabela como visitante, mas vai se sentir em casa, né? Porque o jogo vai ser em Sorocaba. O Pinda joga contra o Mantiqueira, partida que acontece lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Já o Atlético Guaratinguetá vai encarar o Aster Itaquá, partida que acontece lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Seguindo com a rodada, teremos aí um duelo de equipes de São José dos Campos. O Joseense joga contra a equipe do São José. E esse jogo vai ser lá no Centro Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos. O Red Bull Bragantino vai jogar contra o Metropolitano, essa partida acontece lá no CT de Jarinu, né? Lembrando aí, ó, todos esses jogos às 9 horas da manhã, tá? O Salto vai jogar contra o Esfera, esse jogo será em Salto. O Colorado de Caieiras recebe a equipe do SCA Brasil, partida que acontece em Caieiras. Nós teremos também o Corinthians jogando contra o São Caetano, partida que acontece lá no Parque São Jorge, né, lá na Fazendinha. A Portuguesa vai receber o Santo André, lá no estádio do Canindé. Já o Palmeiras encara o Atlético Mogi. Esse jogo vai ser lá no CT do Palmeiras de Guarulhos, né, no CT2 do Palmeiras, na cidade de Guarulhos. Também teremos o União Mogi jogando contra o Flamengo, jogo que acontece lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, na cidade de Mogi das Cruzes. O Ecos vai receber o Ibrachina, jogo que acontece lá no Francisco Marques Figueira, em Suzano. Também teremos o São Paulo jogando contra o Oeste, lá no CT de Cotia. O Referência vai jogar contra o Clube Vital. Essa partida vai acontecer em Santana de Parnaíba. Teremos também aí o duelo das equipes de Osasco, né? As co-irmãs aí, o Grêmio Osasco jogando contra o Audax. Partida que acontece lá no estádio José Liberati, em Osasco. O Santos vai jogar contra o EC São Bernardo, né? Contra o Esporte Clube São Bernardo. Jogo que acontece lá no CT Rei Pelé, na cidade de Santos. Já o Água Santa encara o Jabaquara, né? Partida que acontece lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. E também teremos aí mais um duelo de equipes da mesma cidade. O Mauá vai jogar contra a Mauaense, jogo que acontece lá no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. E aí a rodada será fechada no domingo, né, dia 14 de abril, com apenas um jogo, o Centro Olímpico jogando contra o Juventus. Essa partida vai acontecer lá no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, né, que é o campo do Nacional. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis aí passar para vocês, então, todas as informações. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!